Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que liga, você que participa conosco, que manda o seu e-mail, manda a sua carta. Hoje você deve estar achando diferente, né? Não é o cenário novo ainda não. Nós ainda estamos... Na verdade o cenário está pronto, mas como eu estou ainda sem condições de fazer o programa ao vivo e nós queremos estreá-lo com um programa ao vivo, nós estamos aqui hoje em São Paulo. Por causa das minhas viagens, não tive condições de ir à Cachoeira Paulista. E para não deixar vocês hoje sem o programa, eu fiz questão de ter essa gravação aqui. Na verdade, vamos fazer duas gravações aqui. Mas você vai ver, mais para frente, você vai ver esse cenário de novo aqui de São Paulo, que carinhosamente nos recebe, a Canção Nova de São Paulo. Quero agradecer muito ao povo de Curitiba que estava comigo lá nessa semana no lançamento do livro Discípulo da Madrugada, o pessoal das livrarias Curitiba, muito obrigado. Que carinho com que vocês me receberam. E uma alegria imensa estar com você, Lídia, o Hernani, o João, todo o pessoal da administração, o pessoal da Planeta também. Muito obrigado pela oportunidade e vocês que estiveram aí comigo, tornando essa noite tão especial, povo carinhoso, acolhedor, nos dando a oportunidade de lançar o livro O Discípulo da Madrugada lá em Curitiba. Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Em novembro, nós faremos uma peregrinação muito especial mesmo. Eu sempre tive vontade de fazê-la, não tinha tido oportunidade ainda. E nós vamos aproveitar esse ano, que é o ano em que o nosso querido João Paulo II foi canonizado. Nós faremos uma viagem à Polônia e à República Tcheca, passando pelos lugares que foram importantes na vida do nosso querido João Paulo II. Então quero lhe convidar, se você tem a oportunidade, se você tem possibilidade de organizar a sua vida para estar conosco, nós vamos sair no dia 17 de novembro, é uma segunda-feira, nós vamos na direção de Praga, diz que é uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Quem já teve a oportunidade de ir, conhece. A partir de Praga nós faremos, então, um roteiro muito interessante. Passaremos na Cracóvia, iremos de Praga, ficaremos 3 dias em Praga, iremos a Cracóvia. Lá nós vamos ter a oportunidade de conhecer o Santuário da Divina Misericórdia, que tem uma devoção, né? A gente sabe como Madre Faustina tem penetrado na devoção do povo brasileiro, nos apresentando o coração de Jesus de maneira tão misericordiosa. Essa festa, que é uma das maiores da Canção Nova, que acontece todo mês de abril. Você que é devoto do Sagrado Coração de Jesus, da Divina Misericórdia, você teria a oportunidade de passar lá no santuário, conhecer um pouco do lugar. João Paulo II foi bispo, né? Antes de ser eleito Papa, lá neste lugar. Então nós passaremos lá, conheceremos a cidade onde ele morou. Depois vamos também, na continuidade, nós vamos passar em algumas cidades importantes da Polônia, inclusive nos locais onde nós temos aquela página da história tão sofrida, que é o nazismo. Vamos passar nos campos de concentração, acho que é no principal campo de concentração, né? Eu nunca fiz o roteiro, mas eu sei que tem uma passagem... Como é que é o nome do negócio mesmo? Isso, esse nome difícil de falar, hein? Auschwitz, isso. A língua da gente tem que dobrar para falar, né? Vamos passar em Varsóvia, é o último destino nosso. Na Tchecoslováquia, né? Fazemos uma visita ao santuário, gente, minha vista está tão ruim, de Jasnagora, onde se encontra a famosa pintura da Virgem Negra, padroeira da Polônia, e a capital religiosa do povo polonês. É um dos mais importantes santuários de devoção mariana. O dia do campo de concentração de Auschwitz será no dia em que nós vamos Cracóvia, Wadowice, e depois já pegamos na direção de Varsóvia. Enfim, uma viagem que vai durar 10 dias, Polônia e República Tcheca, e você tem a oportunidade de fazer conosco aqui na Obra de Maria. Ligue lá e consulta as condições, se você tiver possibilidade, venha conosco, vamos viver esse roteiro tão especial, nos colocando em comunhão com a vida deste grande homem, João Paulo II, e também com a devoção do Sagrado Coração de Jesus, a Divina Misericórdia.
A Elaine escreve para nós, ela pediu que a gente pudesse orientá-la numa questão que é muito comum nos dias de hoje. Por isso, padre, embora eu não seja mais uma adolescente, depois eu digo porque que eu acho que isso é tão comum nos dias de hoje. Embora eu não seja mais uma adolescente, eu digo com certa vergonha que ainda não descobri a minha vocação. Eu ainda não consegui entender a vontade de Deus para mim, para a minha vida. E isso tem me incomodado muito. Acabo sendo tomada pelo desânimo, por não saber qual caminho seguir e por não ser capaz de ouvir a voz de Deus. Vendo pessoas que descobriram não uma, mas várias vocações em suas vidas, eu não entendo por que para uns é tão claro e parece até ser natural, como a vocação do matrimônio, da maternidade, e para mim tudo ser tão difícil. Com muito respeito e carinho, admiração, peço que o Senhor me ajude a refletir esse momento da minha história. Elaine, minha filha, a primeira coisa que nós precisamos ter é a compreensão de quem somos. Esse talvez seja o caminho mais doloroso e nem sempre ele é facilitado nos dias de hoje. Por quê? Porque chegar ao conhecimento de quem somos requer quebrar as estruturas convencionais da superficialidade. Ninguém consegue se descobrir na superficialidade, porque o eu, o mais profundo, ele não é tão acessível assim. Por isso que é tão perigoso a gente passar uma vida inteira vivendo as fachadas, os disfarces do eu, sem chegar à consciência de quem ele é. Eu preciso administrar diariamente o acesso à minha verdade pessoal. Porque eu sei quem eu sou à medida em que eu investigo quem eu sou. O outro me imagina. Ele me imagina pior do que eu sou, ou ele me imagina melhor. Nos dois casos é ruim. Agora, eu não posso me imaginar. Eu preciso investigar quem eu sou para que eu tenha condições de descobrir quais são as minhas aptidões, quais são as minhas possibilidades, quais são os meus limites. E a partir disso, dessa descoberta, eu ter condições de compreender onde é que eu vou ser mais feliz, onde é que eu vou ficar mais realizado. Deus não nos pede, absolutamente nada que seja contrário a nós. Pede o sacrifício, porque até mesmo para eu chegar às possibilidades do meu eu terei de fazer sacrifício. Não é fácil. Ainda que eu tenha muita facilidade para determinada realidade, eu precisarei fazer os meus sacrifícios para alcançar os benefícios daquela realidade. Então, vou partir do meu exemplo. Eu sempre fui afeito às ciências humanas, sempre gostei dos discursos humanos e sempre tive muita dificuldade com os cálculos, com as ciências exatas, com as ciências biológicas. Então ali eu já tinha um indicativo, desde pequenininho, que eu seria mais feliz, mais realizado, se eu potencializasse as minhas facilidades com as ciências humanas. Então por isso eu fui estudar, ainda que eu não fosse padre. Eu teria estudado história, filosofia, sociologia, as áreas que eu tenho prazer, satisfação. É claro que eu contrariei as minhas possibilidades muitas vezes, sobretudo no momento em que o estudo fundamental me propõe todos os caminhos. Para eu chegar a ter o direito de fazer uma faculdade de filosofia, eu tive que passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. E lá eu tive que ter contato com todas essas disciplinas que eu não gosto. Aprender matemática é importante demais para o desenvolvimento lógico. Claro, um conhecimento de biologia para nos ajudar no dia a dia. Aquele conhecimento básico, mas eu não quis aprofundar nada disso. Mesmo que até hoje eu não sei o que eu faço com a álgebra. Com tudo aquilo que eu aprendi de álgebra. Geometria, Muito pouco, porque eu prefiro ficar desorientado. Quando eu preciso, eu busco um matemático. Eu não tenho facilidade. Agora, quando o assunto entrou dentro do contexto dos meus interesses, das minhas possibilidades, eu deslanchei. Ali eu encontrei várias possibilidades diante de um jeito de ser. Eu sou assim. Eu sou naturalmente afeito à reflexão. Eu gosto disso, eu gosto das ciências humanas. Eu gosto das questões humanas.
Se você pega um matemático, talvez ele não tenha o mesmo entusiasmo que eu tenho. Então eu comecei a perceber qual era o meu lugar no mundo. Alguma coisa foi me clareando para eu identificar que era ali. E a partir daquele momento que eu identifico o meu lugar no mundo, eu vou descobrindo o que é o específico dessa minha vocação. Aí eu descobri a vida sacerdotal, num primeiro momento a vida religiosa, né? Porque eu fui religioso durante mais de 20 anos, dentro da congregação do Sagrado Coração de Jesus. Lá tive uma formação exemplar, maravilhosa, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista religioso, moral. E de repente comecei a me sentir inadequado lá dentro do contexto da vida religiosa. Eu fui percebendo que eu ainda não estava no lugar certo. Aí meu coração foi se abrindo, fui conversando com outras pessoas, até mesmo em momentos difíceis da minha vida dentro da congregação, eles foram importantes demais para eu descobrir que eu estava no lugar errado naquele momento. Mas tudo com muito sofrimento, viu? Não é fácil. Mas eu preciso constantemente ter disposição de enfrentar as minhas questões. Elaine, a gente não tem como chegar ao discernimento vocacional se a gente não enfrenta as nossas questões humanas. Então, antes de tudo, não é descobrir o que eu gostaria de trabalhar, com o que eu gostaria de trabalhar, qual seria o meu ofício. Antes de tudo é descobrir quem eu sou, o que realmente me faz feliz, o que realmente eu gosto. E a partir do momento que você começa a fazer o enfrentamento, para você ter condições de chegar ao conhecimento de quem você é, a partir do momento que você enfrenta e vai descobrindo diariamente, você vai se desdobrando nas questões práticas dessa vocação. Há pessoas que não nasceram para o casamento, percebe-se, desde menina, desde novinha. Aquela pessoa tem dificuldade de viver uma relação matrimonial. Ela não se imagina dentro do matrimônio. Pode ser que isso mude com o tempo, ou não. O que a gente precisa é ficar atento aos sinais que nós damos sobre nós mesmos. Por que eu digo para vocês que é tão difícil, no contexto em que nós estamos inseridos, chegar ao conhecimento de quem somos? Por causa da superficialização do mundo. O mundo está cada vez mais superficial, as estruturas estão cada vez mais artificiais, as estruturas sociais, eu digo. Voltando ao acontecimento, né, do falecimento do Eduardo Campos. Você viu o circo em que, em algum momento, as pessoas tentaram transformar o velório daquelas pessoas? Eu me sinto envergonhado como pessoa, de verdade. Uma pessoa parar ao lado do caixão, fazer um selfie. Gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Ou 2 horas depois da notícia da morte do Eduardo, todas aquelas conspirações de quem iria substituí-lo, de quem seria o candidato. Gente, as pessoas não esperam o ritual da morte acontecer. Tudo bem que falasse isso 2 dias depois, que respeitasse a dor do outro. Nós estamos num mundo tão superficial que nós estamos perdendo a noção de respeito pela pessoa, sabe? E isso prejudica terrivelmente o acesso que nós vamos ter a nós. Até a religião corre o risco de ser também um lugar de espetáculo, de superficialização. Pessoas mal intencionadas, né? Que não querem a vida interior, querem apenas a caricatura da religião. Isso é perigoso demais para mim, é perigoso demais para você. Quando a gente superficializa a vida, a gente tem um prejuízo que a gente não pode calcular. Só o tempo vai nos mostrando o que aquele prejuízo nos causou. As pessoas são cada vez mais superficiais, deseducadas, deselegantes, desrespeitosas, indispostas à profundidade. Porque tudo isso, eu estar ali, numa postura, se eu vou ao velório de uma pessoa, eu preciso entrar em comunhão com o que aquelas pessoas estão sofrendo. Senão é melhor ficar em casa. Isso é maturidade.
Isso é conhecimento de si. É percepção de si e do outro. Porque como é que eu me conheço? Quando eu me analiso e quando eu me vejo refletido no outro. O autoconhecimento passa por aquilo que eu apresento a mim mesmo sobre mim, sobre aquilo que eu percebo, e o meu autoconhecimento passa também sobre aquilo que o outro me diz sobre mim. É claro que o que o outro vai me dizer, eu vou fazer o crivo. É importante que você saiba que o outro realmente tenha informações importantes sobre você, mas ele também pode ser mal intencionado ao lhe dizer algumas coisas. Então precisamos ter um cuidado. Elaine, às vezes as pessoas não têm essa disposição. Elas estão indispostas a viver o processo do autoconhecimento. Aí prevalece a imaturidade, prevalecem as escolhas acidentais, que não são essenciais, e você percebe, nossa, como eu errei naquela hora, porque eu não prestei atenção em mim, eu não prestei atenção no meu desejo, eu não prestei atenção naquilo que meu coração dizia. Deus nos fala muito pela intuição, minha gente. Deus nos fala muito quando nós somos capazes de silenciar o mundo artificial em que nós estamos inseridos e prestamos atenção em nós mesmos. É o que a gente falava no início do programa. Essa faxina mental que o escritor ali dizia, que ele propunha no início, é importante demais. É quando você é capaz de retirar os excessos que impedem você de ter um contato com você. Toda religião séria ensina a meditação. Por quê? Porque a meditação é uma oportunidade muito promissora, feliz, que nos oportuniza justamente o contato com a gente. Ainda hoje eu falava com uma amiga minha, ela dizia que ela estava muito cansada, muito nervosa e que ela precisava rezar. Eu falei, mas cuidado para você não rezar do jeito errado. Quando nós estamos muito agitados, quando nós estamos muito nervosos, a melhor oração é a meditação. É aquele silêncio. É você ficar diante de Deus ali, você sentar num canto do seu quarto, da sua casa, de maneira confortável, e você ser capaz de fazer silêncio só. Falei sobre isso num programa aqui também. Não é só ficar calado, é buscar a quietude dos gestos, do pensamento, é você aquietando o seu espírito para você ter condições de entrar em contato com a sua verdade pessoal. Estou lendo um livro muito interessante do Mário Vargas Llosa. Ele escreveu um livro chamado A Civilização do Espetáculo. E ele fala justamente do risco, nem é tanto risco mais, já é uma realidade. Isso foi previsto em outros momentos. Algumas pessoas diziam, no futuro haverá o risco de nós termos uma cultura do entretenimento que engula a cultura. Não teremos mais aquilo que culturalmente, aquilo que humanamente a sociedade constrói, como um código de valores, de beleza, de referenciais. Isso vai sendo desfacelado com o tempo. Alguns previam isso há 300 anos atrás, que o mundo ia ficar tão superficial que nós íamos nos distanciar do próprio conceito de cultura. O conceito de cultura seria substituído pelo conceito de entretenimento. Gente, isso está acontecendo. Não precisamos ir longe mais. Basta você olhar para a estrutura social em que você está inserido e você vai identificar que realmente cada vez menos se constrói cultura, cada vez mais se constrói entretenimento. O entretenimento mata a cultura. Porque a cultura é mais do que você ficar entretido. A cultura é tudo aquilo que vai tomando conta de nós, que vai nos amadurecendo a partir de informações, e nós vamos começando a reproduzir aquilo de maneira natural. Quando você encontra uma pessoa, nossa, como ela é culta. Não é só porque ela tem conhecimento, é porque ela tem uma postura que apresenta o conhecimento que a vida deu a ela. Com esse mundo cada vez mais superficial, onde as pessoas gastam boa parte do seu tempo se entretendo, e isso é uma realidade, você olha para a programação da TV aberta. Onde é que nós temos informação? Onde é que nós temos cultura? Muito poucas oportunidades de você ligar a televisão e de você ver uma entrevista inteligente, uma pessoa agregando conhecimento a você, ou você assistir a um documentário, como agora nós tivemos
essa reflexão toda sobre a Segunda Guerra Mundial, por causa da data, né? O referencial para a data é uma referência para o que foi a Segunda Guerra Mundial. Aí o Discovery Channel, aquele History, passando uma série de documentários sobre os bastidores da guerra, por que a guerra aconteceu, como foi que os países foram sendo mobilizados, como que os países foram entrando na guerra. Ali você tem uma carga cultural interessantíssima, mas não pode nem passar no canal aberto, porque não tem gente querendo assistir isso. Nós estamos querendo ouvir aquele programa tosco que nos apresenta questões toscas, com músicas toscas, com situações toscas, e ali a gente passa o domingo todo assistindo aquilo, ou a gente passa a segunda-feira inteira assistindo aquilo, depende das escolhas que a gente faz. O tosco está à disposição da televisão. À disposição, é só você ver os canais, o que eles oferecem. Claro que tem coisa boa também. Tem minissérie bem feita, que agrega conhecimento. Eu não sou um idiota que fico dizendo que tudo que é feito é ruim, não. Eu estou dizendo que a gente precisa prestar atenção para que a gente não fique se entretendo o tempo todo e esquecendo de buscar cultura. Eu também gosto de me entreter. Eu não sou um homem alienado. Gosto de ter as situações em que eu vou ver alguma coisa só para me distrair. Mas isso não pode ser o todo do meu tempo. Eu preciso buscar cultura. Eu preciso alimentar a minha alma. A minha alma tem sede de cultura. E infelizmente, minha gente, com essa história de fazer um mundo o tempo todo, um contexto de espetáculo, de superficialidade, de contextos superficiais, de superficialidades, a gente se distancia da possibilidade de saber quem nós somos. Porque no entretenimento fica muito mais difícil acessar a nossa verdade pessoal, fica muito mais difícil de olhar para os nossos conflitos. Diferente de uma oportunidade em que eu tenho o contato com uma realidade humana que cause um impacto dentro de mim. Até a morte trágica que nós falamos aqui hoje tornou-se um entretenimento de muitos canais. De maneira cruel, aquela reportagem, aquele jornalismo que não tem o desejo de informar, mas tem o desejo de entreter e só. Aí a gente se entretém com a tragédia do outro. Horrível isso, a instrumentalização, né? Isso é um crime. Então, Elaine, quando você quiser descobrir o seu lugar no mundo, você terá que quebrar as estruturas pecaminosas deste mundo que nos afastam de nós mesmos. E esse não é um desafio só da Elaine, não. Esse é um desafio meu, é um desafio seu. Porque você não espere uma mudança do lado de lá. Os meios de comunicação não estão interessados em mudar a rotina deles. Porque está dando certo. Infelizmente, o mundo está cada vez mais superficial, a cultura está sendo engolida pelo entretenimento. As pessoas estão o tempo todo desejosas de festas. Agora mesmo, passando para vir para aqui, a gente passa em umas ruas onde tem muitas universidades. Os botecos dessas ruas, gente, ficam lotados. Vontade de abrir o vidro do carro. Falei, ok, gente, dá o nome de vocês para eu não procurar o consultório de vocês daqui a alguns anos, quando vocês estiverem informados. Porque não é possível, hoje é uma segunda-feira. Hoje é uma quarta-feira, hoje é uma sexta-feira. Passa nas ruas dessas universidades e você vai ver o volume de gente bebendo dia de semana, no momento em que eles deveriam estar lá dentro da sala de aula. As pessoas não estão querendo, minha gente, a luta, a peleja. Querem o diploma, como se o diploma fosse uma solução de alguma coisa. Só que o mundo já está mostrando que o diploma não soluciona nada. Que faz o curso de Direito e depois não passa na prova da UAB. Faz a faculdade de Medicina, depois não consegue entrar dentro... Como é que chama aquilo que eles têm que fazer depois? Aquela especialização, a residência. Não basta ter o diploma. O diploma é o resultado de um entretenimento, às vezes. Agora, a cultura, aquilo que não roubam de nós, o conhecimento que nós adquirimos, aquilo que eu estudei, que transformou minha vida, transformou meu jeito de ser, isso aí é uma riqueza inafiançável. Ninguém pode comprar e você não pode vender para ninguém. Mas isso faz a diferença. Então eu preciso mudar as estruturas do meu mundo, você precisa mudar as estruturas do seu mundo, para que a gente tenha condições de saber quem nós somos e depois, sabendo que nós somos, termos condições de investir
onde realmente devemos estar. Que boa parte do nosso tempo, aqui nessa vida, é descobrindo qual é o lugar que a gente deveria estar. É a gente fazer o investimento certo para que a gente tenha satisfação de viver a vida que a gente tem. Só para isso, minha gente. O esforço todo é para esse. Tudo aquilo que você estudou, todas as noites mal dormidas, eu sei. Quantas noites mal dormidas, cochilando em cima dos livros, para fazer uma boa prova no outro dia. Ou então você que levanta amanhã cedo para ir trabalhar com dignidade, pega 2, 3 conduções para ganhar o seu dinheiro. Faça tudo isso sem permitir que o mundo ofusque a sua capacidade de saber quem é você. Porque só assim a vida vale a pena. Quando estamos esclarecidos sobre nós, então ajudamos esse mundo tão caótico a ter um esclarecimento sobre si mesmo. Obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem, se Deus quiser. E que Ele abençoe a nossa consciência para que a gente tenha condições de viver com sabedoria essa vida tão preciosa que Ele nos deu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.